Bom dia. Sextou de novo e aqui é o Melilo Diniz, analista do portal Inteligência Política de Brasília. A expressão entre a cruz e a espada remonta à Península Ibérica, o tempo da Inquisição, e tem muito tempo. Estar entre a cruz e a espada era estar diante do julgamento de suas heresias, diante do tribunal inquisitorial. Se fosse culpado, pagaria por seus crimes. Se fosse inocente, o que era muito raro, seria absolvido. Porém, em alguns casos, a própria absolvição significava apenas a absolvição da alma e não do corpo. Isso gerou um inúmero conjunto de pessoas que foram queimadas na fogueira. Mesmo quando eram absolvidas, o seu corpo virava churrasco. Hoje em dia, isso significa estar num dilema entre o poder religioso e o poder da justiça que usa a força para cumprir suas decisões, muito provavelmente com um desfecho ruim. Ontem, nosso líder do Executivo, Jair Bolsonaro, disse que o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não é mais pauta prioritária do seu governo no Congresso. E que o ministro terá que entender que em um governo ele não tem todo o poder decisório como ocorria quando era juiz. Abro aspas. O Moro está vindo de um meio em que ele decidia com uma caneta na mão. Agora não temos como decidir de forma unilateral e temos que governar o Brasil. Fecha aspas. Explicou o presidente ao sair do Palácio da Alvorada nesta última quinta-feira, 8 de agosto. Bolsonaro disse ainda que problemas passados devem ser resolvidos pela justiça e que a função de seus ministros, inclusive o Moro, é fazer com que o Brasil dê certo. Abro aspas de novo. O que eu sempre falei para todos os ministros. Eu quero que o Brasil dê certo. O que for possível, temos que resolver os problemas daqui para frente. O passado deixa com a justiça, disse o presidente. Evitou, por exemplo, falar sobre o caso do Lula, que teve a transferência de Curitiba para São Paulo, autorizado primeiro pela juíza, depois suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Continuou o presidente Bolsonaro. O ministro Moro é da Justiça, mas ele não tem poder. Ele não julga mais ninguém. Fecha aspas. Nessa semana, Bolsonaro sinalizou, inclusive, que o centro da sua proposta anticrime é a tal da excludente de licitúdio, que vai gerar uma série de conflitos, porque permitirá que os policiais em função não tenham nenhum tipo de responsabilização no caso, por exemplo, de morte de um civil, além de doar e permitir que a população tenha mais acesso às armas. Deverá ser criado o Bolsa Revólver. Ontem, Bolsonaro deu essa pressão toda e ficou evidente que foi mais uma derrota de Moro. Não que seja a primeira, nem será a última. Eu quero dizer para vocês que ele anda até cabisbaixo e rabisperno pelo Planalto Central. Informações privilegiadas que recebemos de sua pequena equipe aqui em Brasília dão conta de que ele está cada vez mais preocupado com seu presente e desestimulado com seu futuro. Está em um dilema muito ruim. Ao sair de Curitiba, Moro tinha como grande objetivo fortalecer seu projeto político de combate à corrupção. Ele faria um movimento parecido com aquele que já tinha dado errado na Itália na época da Operação Mãos Limpas. Lutar no campo da política depois das vitórias no campo jurídico por meio dos líderes, fossem promotores, fossem juízes. Aqui no Brasil, deu errado. Além das gravações reveladas pelo The Intercept e todo o barulho da Vaza Jato, ele deixou de ser fiador por sua popularidade para se transformar no usuário do poder de Jair Bolsonaro. Dito de outra forma, o apoiado venceu o apoiador e seu projeto se esfarelou, apesar da importância das investigações e do combate à corrupção no Brasil, que não seria igual sem o conjunto de investigações que foram iniciados, apesar de que alguns deles terem ficado demonstrado que havia um interesse diferente do interesse público quando os procuradores e os juízes combinavam algum tipo de articulação vedada, se não pela lei, minimamente pela ética. Agora eu não falo mais disso. Eu quero que vocês compreendam que em relação a Moro, começou e se aprofundou o fogo amigo. Não adianta somente o amor devotado das redes sociais. O buraco é muito mais embaixo.
O próprio Deltan Dallagnol, procurador, foi transformado por parte da opinião pública e publicada num desses personagens de novela que tem aquelas reviravoltas e de mocinho é catapultado para a condição de vilão num piscar de olhos. Típico de nosso país que ainda acredita nesses extremos da ficção como se fosse a realidade. O fato é que ele deverá ser o bode expiatório da vez e vai salvar Moro do abate imediato. Mas isso não resolve o futuro próximo e por isso eu volto a falar especificamente do Moro. Todo este processo que estamos vivenciando serve para entendermos que o poder é efêmero, deriva primeiro do voto e das instituições, e não apenas da popularidade, pois esta muda tal qual pluma ao vento. Depende também das relações com todos os grupos sociais e não apenas com nossos torcedores nas redes. O ministro, a cada dia, tem reduzidíssimas chances de chegar ao Supremo Tribunal Federal na vaga que será aberta por Celso de Mello em novembro de 2020. Também perde consistência como uma das opções políticas a Bolsonaro em caso de uma crise mais profunda afundar o presidente no mar de lama e de conflitos, muitos deles decorrentes de sua incontinência verbal. Aposto muito mais em figuras como Rodrigo Maia, já testado sob o fogo do parlamento e com o apoio de parte da elite brasileira, além de ter um partido, o Democratas, que tem estrutura e tradição. Talvez a única opção de Moro seja retomar suas palestras mundo afora a partir do momento que decidir sair dessa confusão que se meteu. Vai poder contar como foi passar pela cruz da Via Dolorosa, ser furado repetidas vezes pela espada das batalhas e ainda conseguir sobreviver. Talvez o tema de suas falas seja estive em Brasília e voltei quase inteiro. Aliás, provavelmente com a ajuda do Deltan, que além de ser fã de Moro, tem muita tecnologia nesta área das palestras e sabe cobrar. Agora entendo a velha opção dos gregos pelo ostracismo de seus famosos. Sempre que um dos de Atenas ficava com Zeus na barriga, era sumariamente despachado para outras bandas a fim de evitar que o poder lhe subisse à cabeça. Aqui no Brasil, o ex-ministro vira sempre o pobre coitado. Que o fim de semana lhe seja leve. Uma bela e santa sexta-feira. Informação é nada sem inteligência.